Bom dia, meus amados irmãos. Então, aqui nós vamos dar continuidade, já que eu fiz um vídeo, ficou muito extenso, então vamos dar continuidade aqui dentro da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, de prática e de cumprimento espiritual. E a mensagem hoje é diversa e ela... Bom, eu quero deixar aqui de antemão, eu fui para São Paulo, passei 7 anos lá e eu tive um relacionamento com uma pessoa lá maravilhosa, cadeirante, igualmente a mim, uma mulher virtuosa, claro, e eu tomei nota que ontem para cá ela veio a falecer, e isso não é fácil, é algo que só a palavra de Deus pode sustentar, e que Deus possa confortar a Júlia, que é a filha dela, o Bruno, que é o filho, já que ela não tinha mais mãe, nem pai, nem irmão, nem nada, porque já tinham falecido. Olha só, meu irmão. Eu, quando eu se envolvi com ela, a mãe já tinha falecido, os avós e tudo. Aí depois houve aquela separação natural devido à nossa situação de cadeirante, aí o pai dela foi e faleceu. Mas parece que eu já estava aqui em Maceió, não sei, a irmã dela também faleceu. E agora ela faleceu e ficou os 2 filhos, que é a menina, a Júlia, e o Bruno, o filho dela. E é algo muito estranho, muito pesado, que não sabemos dizer que enigma e o que é esse que Deus toma à frente na pessoa de Jesus Cristo. Bom, e como a vida precisa seguir, e ela, assim como o pai, todos eles, familiares dela que passou pela minha vida, continuarão como pessoas maravilhosas. Assim como eu vivi com a mulher aqui em Maceió durante 12 anos. E depois que eu fiquei cadeirante, ela não gostou mais de mim. Eu não gostou, pronto, é assim, né? Digamos que eu não fui mais homem para ela, no ponto de vista humano dela, e nos separamos. Mas só que a mãe dela, para mim, era cristã, orava para mim, ligava para a rádio pedindo oração para mim. Eu não era nem crente, mas ela já fazia isso. Então, antes de eu e você se converter, louvado seja Deus, tá bom, meu irmão? Alguém já tinha dobrado o joelho pela sua vida. Olha só como Deus é bom, hein? Vamos supor, a minha ex me deixou porque eu fiquei assim, né? 12 anos casada, ela me deixou porque eu fiquei assim, ela não se adaptou comigo de cadeira de roda, né? Então, mas a minha sogra, a mãe dela, que eu tenho como se fosse uma segunda mãe minha, uma mulher maravilhosa de Deus, e vai não vai, toda de manhã, ela estava na rádio aqui em Alagoas, ligando e falando meu nome, pedindo a minha cura, libertação. Ou seja, antes da gente chegar aqui, essa coisa mais linda do mundo, eu e você e todos nós, já tinha pessoa dobrando o joelho, tá bom, meu irmão? Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus, e glórias a Deus por isso, hein? Antes da gente chegar aqui, a esse pleno conhecimento da palavra de Deus, já havia pessoas, não essas que estão aí, não, essas que estão aí, não. Essas que estão aí já tem outras pessoas olhando por ela. E olha lá, eu não sei, também só Deus sabe. Mas da nossa parte aqui, antes de Deus nos tirar lá da Cracolândia ou de qualquer bueiro ou abismo que a gente se encontrava, já tinha uma avó, ou uma mãe, ou uma tia, ou um pai, enfim, ou até mesmo um irmão da igreja orando pela tua vida, tá bom? Ou até mesmo uma mulher que gostava de tu, mas ela é crente e ela ainda continua orando, mesmo que não voltou o relacionamento. Ou então uma mulher, você que não deu certo, o marido era crente, ele continua orando por ti, mas mesmo que não voltou, mas continua. Então, alguém estava orando pela tua vida, não era esses beberrão aí das gandaias, não. Esse daí não ora, esse aí não quer saber da tua vida não, tá bom, meu irmão? Esses aí só quer saber dos direitos autorais aí, de bloquear para o YouTube e não passar mais nada aqui. Louvado seja Deus, tá bom? Bom, mas vamos, aleluia, graças a Deus, tá bom? Que o diabo é assim, vamos supor. O diabo é assim, eu vou te dizer assim, as macacadas do diabo.
tu não pode ir pra praia nem para um lugar, né? Aí tu fica trancado dentro de casa. É assim, a vida do cristão é assim, né? Aí o que é que o diabo vai fazer agora? Eita, ele vai pegar ali, ele vai pegar. Então vamos botar direitos autorais, botar tudo aqui para não passar no YouTube, nem no Facebook, nem nada. Então ele faz assim, tá bom? Mesmo que você não curta som, não faça nada, nem beba mais ele, mas as mulheres toda arranganhada, toda aberta, toda fedida, e todos eles, que vocês sabem que estão no vício, é todo podre, todo fedido, a gente sabe disso, né? É por isso que quando ele fala, é um fedor triste perto da gente, né? Então, mesmo que você não tá lá mais ele, mas o diabo liga todos eles aí dentro das máquinas aí ele vai ligar direitos autorais, vai ligar som, vai ligar tudo que é para você botar aqui no YouTube ou nas redes sociais como um todo, dizer não vai passar não, com direito autoral. Aí você vai ter que agora botar mudo para ninguém. As pessoas vão ver você falando, mas não vai ver nada porque você tem que botar mudo por causa de direito autoral. E agora vai ficar só você falando em gesto aqui. Olha só, mano. É isso que o diabo faz também. E por que a melhor hora de orar é à noite? A melhor hora de orar é à noite de madrugada, por quê? Porque Deus prende o diabo aí nas máquinas, aí Deus é bom, né? Louvado seja Deus, glórias a Deus, né? Ele não vai ficar gritando da semana todinha dentro das máquinas, gritando sem parar, né? Porque aí Deus bota a rota, bota tudo para fuzilar a cabeça dele. E glórias a Deus por isso, que aí já sabe que é demônio puro. Aí a rota tem que fuzilar mesmo, não tem para onde, né? Aí vai fazer o quê? Aí de madrugada você ainda consegue ter uma paz espiritual. Louvado seja Deus. Claro que no final de semana não, porque ele bagunça a terra todinha no final de semana. Mas pelo menos nos dias da semana você tem condição de ver aqueles dias ali que de madrugada você pode chegar diante de Deus e dizer o quanto Deus é maravilhoso e a nossa vida não flui para nenhum lugar sem Ele, tá bom? Ontem meu pai esteve aqui e hoje ele também esteve rapidinho, hoje é domingo de manhã, mas ontem ele ficou um tempo mais comigo e ontem eu saí com ele também para resolver coisas essenciais nossas. Então, digamos que quando chega fim do mês, ele é aposentado, a minha mãe, eu também, de cadeirante, né? Mas ele mora em outro lugar e eu no outro, mas mesmo assim, sempre falta alguma coisa e um vai rodando o outro, é mais ou menos assim, é por aí, tá bom? Que o nosso salário é assim, a gente sabe, né? E aí eu saí mais ele para tentar resolver isso aí, até o dia da gente receber. O meu agora é dia 30, mas o dele parece que é dia 28, então louvado seja Deus, bendito seja os governantes que ainda estão liberando isso aí, mas é para honra e glória do nosso Deus. Louvado seja Deus que colocou o Lula para lá, enfim, ainda está fazendo esse pagamento para nós, e glórias a Deus, e bendito seja Deus, toda a honra seja tributada somente a Deus, não ao homem, para que ele não se glorie. Então, aí ontem eu saí mais ele mora em outro bairro, eu tirei uma pequena parte de uma reserva que Deus ainda tem me deixado, que agora quem está controlando o meu dinheiro não é o cabaré não, tá bom, meu irmão? Não é a boca de fumo do PCC, e nem o carnaval, e nem mais nada aí não, tá bom, na terra não, agora é Deus quem está controlando. Então aquele meu dinheiro que eu gastava com 15 dias com os gays em São Paulo e com as farras, agora eu não estou gastando mais porque quem está controlando é Deus. Então quer dizer, eu não bebo, eu não vou para cabaré, eu não vou para futebol, eu não vou para Lula, eu não vou para Bolsonaro, eu não vou para Papa, eu não vou para nada. Então é Deus que está controlando e agora o meu saláriozinho, o que acabava com 15 dias, agora ele está durando o mês todo e louvado seja Deus. Então, às vezes também onde o meu pai falta um pouco, aí eu vou lá quando eu tenho, tiro um pouco e divido com ele e é isso aí. É isso aí, Deus abençoa nós todos. Eu divido com ele, com um morador de rua, um café, uma coxinha, um barbeador para cortar cabelo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu já ando com uma bolsinha aqui, não importa ser rosa não, o importante é a qualidade que ela oferece, tá bom? A maquinazinha que nem o meu aqui. Aí se ele quiser, eu digo, eu só faço isso aqui, tá bom? Não, quero, então faça. Não, mas a barba tá grande também. Ó, meu irmão, às vezes a correria é grande, tem muita coisa para fazer, então toma um barbeadorzinho aí, você faz na moto mesmo aí, ou no carro, no retrovisor, e cortou o cabelo e a barba é mais fácil de fazer, então é isso, quando eu tô na correria, né? E também porque a máquina fica doendo na barba, não é que nem no cabelo, então eu evito, incomoda em mim, incomoda também nele, então eu prefiro dar barbeador, ele faz mais sossegado lá, tranquilamente, e digamos assim, né? Eu sou um morador de rua, tô todo sujo aqui, né? E eu já vi isso, tá bom? Já percebi, né? Ah, eu tô todo sujo com o cabelo grande, barba grande, parecendo um bicho, é mais ou menos assim, que infelizmente é assim, né? Aí mesmo eu estando todo sujo,
Mas eu fiz a minha parte, tá bom? Eu cortei o cabelo e tirei a barba, né? Então ele já vai ficar diferente, assim que nem eu. Não vai ficar que nem eu porque eu sou crente, né? Eu tô com o Espírito Santo de Deus me usando, né? Mas pelo menos ele não vai ficar mais que nem aquela desgraça de cabeleira, de barbudaria, enfim. Ele já ficou diferente, né? Tá bom? Aí eu fiz a minha parte que eu pude, que é só cortar o cabelozinho e a barba. Agora aí Deus tem que enviar outra aí para dar uma roupa a ele, dar uma comida, aí é com Deus. Aí não é mais nada comigo mais não, porque eu só faço o que eu posso e aí é com Deus, aí é com Deus, aí é com Deus. Aí Deus pega os feiticeiros aí dentro das máquinas, dentro do carro, ao invés de estar fazendo feitiçaria dentro dos carros da moto, aí Deus faz ele a pulso na espada santa dos anjos do Senhor, bem cheio de lanche, de donativo, de agasalho, de tudo, na marra, chocolate quente, chá, tudo, e na marra no anjo do Senhor, a pulso e doar para eles lá para rua. Então aí, Deus, aí já é Deus, já é com Deus. Aí Deus pega o dinheiro dela, os músculos, os bilhão, que nem dele é tudo é de Deus, é tudo é de Deus. Aí toma, confisca a maior parte dele e divide lá com a África, divide com todo mundo que está passando fome. Então, aí já é com Deus, já é com Deus, já é mais comigo. Para ele não estar se gavolando, dizendo que é o homem mais rico da terra, que ele não é mais rico de coisa nenhuma. Ele é o maior filho do diabo da terra, o maior é ele. Tem o maior filho do diabo é ele, tá bom? Uma pessoa que faz robô, faz cachorro, faz boneca inflável para tomar o lugar de mulher sexual, então ele não é o maior rico da terra, ele é o maior representante do diabo da terra, o maior mente do diabo da terra é ele. Então, o maior mente do diabo da terra hoje se chama Elon Musk, tá bom? A maior mente do diabo da terra hoje se chama esse da Apple que fez um celular que morreu de câncer e que o diabo já levou ele pro quinto dos infernos. E agora o celular dele é 20 mil reais, então é a maior mente do diabo da terra é ele, tá bom? Agora se ele tivesse feito o iPhone, sei lá, e aquele custasse 1.000 reais ou 500 reais e todo mundo ia poder ter, até a pobreza ia ter, aí sim, a maior mente boa é ele, mas não, ele só fez para rico, barão, né? Celular de 20 mil reais, então a maior mente do diabo é ele que pegou um aparelhozinho desse simples e tá vendendo por 20 mil reais. Então a maior mente do diabo é ele. A maior mente do diabo é ele e as máquinas aí. Essa mesma máquina que tá aqui de direito autoral aí, cantando carapeta de funk. Aí expulsou Djavan, Roberto Carlos, expulsou tudo. Caetano Veloso e tudo. Gilberto Z e tudo. E agora é só carapeta de funk. Então a maior mente do diabo é ele que pega um noeiro desde PCC com a cara toda preta de funk e bota na boca dele palavrão e aí enfeitiça as pessoas de feitiço de candomblé e de tudo. Aí as pessoas começam a usar essa lixarada como se fosse coisa boa, tá bom? Então, é a maior mente do diabo é ele aí, né? Aí você vê eles com Ferrari e tudo mais, mas é tudo pacto do diabo aí. Vai, não vai lhe dar um tiro na cara, vai, não vai pular do prédio, vai, não vai no show lá, leva tiro na cara. É isso aí, a mente do diabo é ele aí, a mente do diabo é ele aí, a mente do diabo é ele aí. Ah, aleluia, glórias a Deus. Eu não vou bater na Bíblia não, satanista. Tu tá fazendo isso pra eu bater na Bíblia, mas não vou não. Vamos lá pra frente, vamos em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glorioso seja Deus. O diabo montou, tá bom, meu irmão? Em qualquer lugar da terra onde eu chegar, o diabo, quem manda a palavra de Deus diz o quê? Eu vou ler aqui que o diabo ali está gritando ali dentro das máquinas, mas eu estou dizendo para vocês também pegar aí e ele que se arromba, e se lasca para lá. Vamos aqui para falar de Deus. Ele que se arromba, que se lasca para lá, não estou nem aí, não estou nem aí. Eu não estou indo atrás de feiticeiro nem de representando o diabo, não. Ele que se arromba, eu quero que ele se arromba, que se lasque e que Deus prenda ele na máquina e que mate todos eles aí, maquinados aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, olha o que é que 1 João vai nos dizer aqui sobre esse feiticeiro aí que o diabo lançou ele aqui para morar aqui, só falta morar aqui dentro de casa, a pulso na marra. Olha só, o diabo sabe que não tem mais ver para ele, aí botou os filhos dele, satanista e o zumbi, para sediar a tenda onde eu estou morando. Agora só que ele esqueceu que o Senhor dos Exércitos está botando o anjo para derrubar todos eles. Aí eu passo num centro louvando, né? Aí eu só vejo as mulheres e eles dizendo: ó, ele caiu, ele derrubou tudo, se dando, eu quero que se arrombe tudo, eu quero que se arrombe e se lasque tudo aí. Eu só quero passar louvando e mais nada, não quero saber mais de nada. Aí ele derrubou tudo, eu quero que se arrombe, eu quero que se lasque tudo aí, eu quero que se arrombe tudo aí. Eu só quero passar com a palavra de Deus louvando. Quem quiser ouvir que ouça, quem não quiser, aí fica dizendo, eu não sei porquê, no começo eu não sei, né? Ah, ele derrubou, ele viu, caiu tudo, eu quero que se arromba, eu quero que se lasque tudo aí, eu não tô nem aí, eu não ligo não pra essa merda não ligo pra essa merda não.
1 João capítulo 5, olha só que Deus vai dizer sobre ele aí, que sitiou a morada dos santos e está aqui querendo morar comigo, o gay do pai de santo, do feiticeiro, quer morar comigo. Agora ele quer tirar as menininhas tudinho ali, agora quer morar comigo, um gaysão do diabo satanista. Bom, e aqui está sabendo aqui, 1 João capítulo 5, no verso 19, Deus vai nos dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no poder, ou jaz no maligno. Então o diabo lançou todos eles aqui. O diabo tem poder, tá bom, meu irmão? De pegar vila, carro, polícia, tudo para ele. O diabo é tudo diabo, tá bom? É tudo dele, PCC é tudo dele. Então ele lançou tudo isso aqui perto de mim, e em todos os lugares que eu estou indo, ele está lançando tudo isso aí para ficar sugando a bênção que Deus dá para mim. Agora só que ele esquece que mais poderoso do que esse lixo aí, de máquina, de moto e de todo esse lixo aí, é o Todo-Poderoso que nos dá a última palavra, né? A última palavra está no livro de Isaías. Louvado e bendito seja Deus. E Deus vai nos dizer, claro que a Bíblia Sagrada é especial como um todo, e glórias a Deus por isso. Mas tem várias partes dela que são excelentes, e uma delas está no livro de Isaías 43, onde Deus vai dizer: aí você vai lendo porque é muito lindo e poderoso, mas você vai lendo no verso 2, né? Quando passarem pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, aleluia, aleluia, Deus. Então essa feitiçaria não é nada não, porque Deus está dizendo que a gente vai passar pelo fogo do feiticeiro, não vai sentir nem cosca, porque é Deus, né? Aqui, ó. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, aleluia a Deus, aleluia a Deus, né? Aí você tem que pôr agora a sua fé em prática e em confiança de que Deus faz o inferno ficar de quatro para ele passar. Claro que Deus não vai fazer atos sexuais com esse lixo aí, porque Deus é santo, mas Deus tem poder para botar eles tudinho de quatro. Aleluia a Deus. Aí quando Deus vai passando, eles ficam de quatro para lá, e a palavra de Deus vai passando, e eles de quatro para lá, através do poder de Deus, né? E você vai ver isso aí, que a gente é na Bíblia Sagrada, não é na carne não, tá bom? Então, vamos só terminar aqui, né? Aí você quiser ler todo, mas eu vou lendo só as partes, né? A todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. O Senhor está dizendo, né? Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que eu saiba e me creias e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, então esses feiticeiros, candomblé, essas macumbarias, aqui, Deus está dizendo que não é nada aqui, ó. Aqui, para que crês e entenda que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum, até Deus com letra minúscula, porque é Deus rebaixado, é Deus caído do quinto dos infernos, tá bom? Então nenhum houve, e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, Deus é Deus ontem, amanhã, para todo sempre, para toda a glória. Enfim, não tem nem Buda nada, nem Papa, nem nada. Só Deus, Ele é para todo sempre. E é tão provável que quando você... Eu estava conversando ontem com o senhor na evangelização que eu estava, na Mini Cracolândia lá, e o senhor, vamos supor, ele não é crente, ele vende na lanchonetezinha lá, café, lanche, essas coisas. Eu comi um lanche lá, um cafezinho, e conversei bastante com ele. Ele dizendo que não é crente, mas ele disse que está com 30 anos, que ele não bebe e não fuma, e ele está falando sempre de Deus. Eu digo, bom, o senhor não é crente porque não vai no templo, mas claro que Deus trabalha na sua vida, porque me diz uma coisa, como é que o diabo quer ver o senhor todo com a cara preta de tatuagem, de brinco e andando todo esfrangalhado? É o que é assim que o diabo quer. Ou então com o cachimbo de caco do PCC, falando que o PCC é quem manda na terra. Enfim, é assim que o diabo quer. Mas o senhor não faz nada disso, o senhor nem bebe, nem fuma, nem nada. Então é Deus que está comandando a sua vida, tá bom, meu irmão?
Claro que a gente tem uma nossa fraqueza, mas se a pessoa não está fazendo isso, sendo que o diabo quer o senhor na Cacolândia, quer o senhor no corote, quer na praça arrombada aí, arrombado dentro das máquinas, aí dentro das máquinas. O diabo quer você, o senhor assim, eu e todos nós. E o senhor não bebe, não fuma, não faz nada há 30 anos, então claro que é Deus que está mantendo a sua vida, né? E o fato da pessoa ser cristã e ir para a igreja não quer dizer que ela é mais santa do que o senhor, não, tá bom, meu irmão? Porque de repente está tudo lá na igreja perdido e talvez o senhor fora dela esteja salvo, tá bom? Agora, claro que temos que ir para a igreja, buscar uma igreja que pega essa palavra aqui. E é bom ler ela, e eu vou ler mesmo em nome de Jesus. Aí ele vai dizer assim, né? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz, ouvi, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou. Ainda que houvesse dia, eu sou, a ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, Redentor. É bom, ele está falando aqui nas cartas para Israel, né? Mas claro que isso é para abranger o mundo inteiro, tá? Porque a Bíblia Sagrada, claro que como os pessoal viveram lá em Israel, eles viveram lá na Judéia, o povo judeu e tudo mais, então ela vai estar mais direcionada a ele, né? Mas claro que você vai levar isso para a humanidade, né? Digamos que naquele tempo não havia o mundo que havia hoje como Estados Unidos e tudo mais, Inglaterra e tudo, e só havia aquele povoado por ali, então ela era mais direcionada ali, mas claro que se você for nas cartas de Paulo, aí Deus abriu mais a mente de Paulo e do apóstolo João, e agora ele não vai falar mais só de Israel, agora ele vai falar do mundo todo, de praga, de pestilência, Mateus e tudo mais, aí Jesus já abriu a mente de tudo, e disse que agora a bagaceira é universal, tá bom? E se você for para o livro de João, capítulo 3, verso 16, aí Deus vai dizer assim, né? Porque eu amei Israel de tal maneira que deu Jesus Cristo para salvar só Israel, e só Israel é meu salvo. Não, Deus não fala assim não, tá bom? Deus não fala. Então, Deus já abriu a mente de João também ali e disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus abriu a mente de Lucas, do apóstolo Lucas, e ele foi dizer o quê? Ide por todo mundo, ide por só Israel, só para Israel, e pregar o evangelho só para Israel, e o israelense que acreditar em Jesus será salvo, mas o que não acreditar será condenado. Não é assim, não é assim que Jesus disse. Jesus abriu a mente dele e disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que quer for batizado será salvo, mas aquele que não quer já é do diabo e está condenado. Então é por todo mundo, é para a terra inteira, tá bom? A mensagem que nem Isaías 43, que está dizendo aqui, ó, só Deus resgata Israel. Claro que como ele estava lá e a profecia estava acontecendo lá, está falando com Israel, mas claro que você pode tirar de lá e colocar para o mundo inteiro, porque se Deus diz assim, entenda que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum houve e nem se formou, e depois de mim nenhum Deus se formará e não há de se criar. Então, isso é só para Israel, é para o mundo inteiro, quer para o mundo inteiro, né mesmo? Tu sente a presença de Deus só em Israel, é no mundo inteiro. Eu estou sentindo aqui, eu estou falando aqui, eu estou sentindo nas meninas, tudinho, por isso que elas estão ali. Então, é no mundo inteiro, né? A presença de Deus é no mundo inteiro, né? Ou Deus só se limita lá para Israel, lá para o judeu? Claro que não, né, meu irmão? É para o mundo inteiro, é para o mundo inteiro, né? Porque se você for ver casos de milagres, de profecia e vídeo na internet que cai ali, no mundo todo ia acontecer uma tragédia desgraçada, aí de repente foi que nem um anjo chegou ali e livrou. É no mundo todo que acontece isso, que às vezes você fica olhando, mas como foi que aquilo aconteceu, o livramento? Não, foi a mão de Deus que chegou ali, então é no mundo todo, não é só em Israel, não é só em Israel, não. Não, para que só Israel? Não, é no mundo inteiro. É o mundo inteiro que Deus quer. E se não me fale, Pedro vai dizer aqui, que Deus vai dizer, se alguém peca, ele está falando com os crentes agora, claro, não está falando com o mundo, porque o mundo é do diabo, e a gente, João já disse isso também. Bom, olha aí, amados, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro é do maligno. Ora, se a Bíblia Sagrada, a pessoa diz que é só para Israel, é porque João está falando do mundo inteiro. Claro que está falando do mundo inteiro que é do maligno, e é só você olhar a violência, os casamentos tudo destruído, os homossexuais, os vícios e tudo mais, você está vendo que é no mundo inteiro. Aí Jesus disse em Mateus 24, se não me falhe,
que ia ter guerra, rumor de guerra, pestilência, doença, tudo tipo que não presta, então no mundo inteiro, então não tá vendo o mundo inteiro, então abriu o Sagrado, tá falando com o mundo inteiro, tá bom, meu irmão? Há profecias que ele só fala lá para o feiticeiro lá dentro da máquina, e também há profecia que Deus fala para o mundo inteiro, que nem essa que eu estou falando para você, é para o mundo inteiro, né? Não é só para o YouTube aqui não, e nem para os feiticeiros não. Agora Deus abriu o mundo, eu estou falando para o mundo inteiro, para o universo, para a galáxia, e o céu tá tudo de olho aqui, que eu estou sentindo até o céu olhando para mim agora, tá bom, meu irmão? Nesse exato momento que eu estou conversando contigo aqui, eu estou sentindo o céu. Eu não sei como é, através da minha mente, como se estivesse olhando para mim, Deus olhando para mim, contemplando eu falar, né? Ou então, dando, puxando a minha orelha para ter coisa para não falar. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor por isso, né? Então a gente sabe que a Bíblia Sagrada não é só para Israel, tá bom, meu irmão? É para o mundo inteiro, tá bom? E se você for ler Apocalipse, você vai ver que João está falando no mundo inteiro, é para o mundo inteiro, a bagaceira é para todos nós. Né? Romanos capítulo 3, pronto. A Bíblia é só para Israel, né, ateísta? Só para Israel, vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 23, se não me falhe. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Agora me diz uma coisa. A morte é para Israel ou é para o mundo inteiro? É para todos nós, né? O vagabundo, quando ele morre nos Estados Unidos, em qualquer lugar, no Japão ou no Brasil, é no mundo inteiro, então, é no mundo inteiro, tá bom, meu irmão? Aí Deus diz lá em Gálatas, aí vamos pular para o livro de Gálatas, Gálatas é um livro mais à frente de Romanos, se não me falhe, capítulo 6 também. Não erres, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, Deus está falando só de Israel ou é do mundo inteiro? Claro que é do mundo inteiro, né? Aí se você for para o livro de Isaías, capítulo 18, se não me falhe, o livro de Isaías, capítulo 18, ele vai dizer, perdão, Ezequiel, capítulo 18, se não me falhe, eu vou até olhar aqui. Pronto, capítulo 18, Ezequiel, Deus vai dizer, né? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel. Bom, claro, como eu estou dizendo, a profecia estava sendo dita lá para Israel, mas é para o mundo inteiro, né? Então, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, a minha, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus está falando só para Israel ali, é só para Israel, é para a gente tudinho, né, meu irmão? A minha ex-esposa não morreu? Não morreu de outro para hoje, a minha ex-esposa de São Paulo não morreu, não faleceu, infelizmente, de outro para hoje, então... Não é para todos, não é para todos nós, né? A alma que pecar, essa morrerá. Claro que eu não estou dizendo que ela morreu em pecado, só estou dizendo que a alma que pecar, Deus está dizendo, essa morrerá, então. Não é no mundo inteiro, é o mundo inteiro. Então é para o mundo inteiro que Deus está falando para o mundo inteiro aqui. Agora, claro que vai ter profecias específicas para o diabo, para os seguidores dele, para os cristãos e também só para Israel, como foi o caso de as pragas lá do Egito. Então, foi para aqueles condenados lá do Egito mesmo. E glórias a Deus por isso. Amém. Amém. Aí foi só para aqueles rebanhos condenados lá dos adoradores de bezerro de ouro do Egito, de Faraó. Os fogos que consumiu Sodoma e Gomorra, foi para o mundo inteiro ou foi para lá para Sodoma e Gomorra? Para os homossexuais e tudo mais, todo aquele povo lá maldito, foi para ele, e glórias a Deus que foi só para ele. Agora só que a gente tem uma que foi mundial, qual foi? A global. A de Noé, que foi o dilúvio, pronto. Aí foi só em Israel, foi o dilúvio, foi só em Israel, tem certeza que foi só para Israel, tem ateísta, foi só para Israel o dilúvio, foi? Claro que não, né? O dilúvio foi no mundo inteiro, global, e morreu todos esses filhos do diabo, tudinho, porque se morreu tudo é filho do diabo, e só ficou a família de Noé, para frutificar a terra novamente, agora na palavra de Deus. Mas só que, claro, como Deus já disse que o coração do homem é obstinado para o pecado e não tem como ele manter o homem de pé, vamos supor, Deus quer que eu seja santo, né? Mas só que eu amanheci hoje pecando atrás de mulher, a coisa mais linda do mundo, né? E ele sabe disso, tá bom, meu irmão? Eu estou dizendo para deixar aberto aqui, mas só que Deus já sabe, né? Então, aí Deus quer me manter o santo puro, mas só com a minha carne, não, Senhor. Eu quero a mulher, eu quero namorar com a mulher, eu quero fazer amor com ela, a coisa mais linda que o Senhor fez para mim, então. Aí, Deus não me quer o santo, né? Então, amar eu vou atrás de mulher, porque é a minha carne que pede isso, é o meu desejo, é a minha vontade, enfim.
Aí Deus já disse que o coração do homem é obstinado para isso e não tem como ele mexer, porque senão vai ficar todo mundo que nem um robô do Elon Musk. Elon Musk é o mais rico, é o mais rico, é o mais milionário. Aí vai ficar assim, que nem idiota, que nem um bocó, tá bom? Aleluia, graças a Deus. Então Deus não mexe, Deus deixa o homem plantar tudo aí. Seja o robô do Elon Musk, seja os idólatras do Lula, do Bolsonaro, do PCC, dos homossexuais, aí Deus deixa eles plantar tudinho, depois ele colhe tudo aí, em nome de Jesus. Né? Eu também, nós, todos nós, louvado seja Deus. Né? Glórias a Deus e aleluia, né? Louvado seja Deus. Né? E o diabo tem uma história aí de dizer que eu vou morrer, que eu estou morto. Isso já segue há uns 12 anos ou mais, essa mesma ladainha, né? Em São Paulo era direto gritando na minha mente, eu não como, eu não sei, tá bom, meu irmão? Vai morrer, só sai daqui quando te matar, vai morrer, e bom, claro que eu tô morto, né? Que o pecado já me matou antes mesmo de eu morrer, e nós sabemos disso, eu, você e todos nós, então, claro que eu tô morto, então. Mas cadê que ele não me matou, a minha carne ainda física, e eu tô aqui pregando aqui a Bíblia Sagrada. É porque quem manda na terra é morto, quem manda na terra é morto, é feitiçaria, essas loucuras aí, ou é Deus? Quem manda na terra é Deus, tá bom, meu irmão? A sua vida, ela tá na mão de Deus, tá bom? Quem direciona a tua vida é Deus, né? Agora, se você quiser pegar a sua vida e botar na idolatria do Bolsonaro, das motos, do PCC e tudo, aí já é você, é você. Se você pegar a sua vida, onde eu passei lá, é cheio de puteiro aqui, de coisa de putaria, de mulher nua. Né? Aí eu gritei, tá bom, meu irmão? Que eu não tô nem aí, eu tô aqui no mundo já pra isso mesmo, tá bom? E aí, puteiro, cabaré, não sei, depende dos nomes aí, né? Tem mulher aí pra casar aí, homem pra casar aí, dentro dessa gandaia, desse de cabaré? Claro que não vai ter, né? Mas eu gritei só pra desmoralizar mesmo, e claro que a gente sabe que não vai ter, né? Então... Aí Deus não quer que a gente esteja lá, porque é um ambiente satânico, imundo, imoral, prostituído, cheio de doença, cheio de fedor, cheio de mulheres sem futuro, tá bom, meu irmão? Então, aí Deus quer o quê? Aí tá ali a Raina Almeida, Kete Teixeira, a irmã dela, Kemily Maciel, lá em cima no canto, aí embaixo dela tá a Maria Massal, aí vindo pra cá tá a Kiara Vitória. E aqui no cantinho, bem atrás de mim aqui, está a cantora e pregadora Graziela Silva, que eu amo também muito ela. Então, agora me diz uma coisa, e eu ainda vou fazer mais, tem outras meninas ainda por fazer, tá bom, meu irmão? Que é para o diabo, se ele está dizendo que é para me matar, então ele me mata de vez, de uma vez só, né? Então, será que essas mulheres aqui são de cabaré? Será que elas andam tapeando que é crente e depois tá com as patas íntimas toda afogada, cheia de tatuagem? Olha, meu irmão, tão doido para fazer aquele negócio que eu fazia de eu bater na Bíblia. Eu tô aqui, Estão mexendo aí em alguma coisa, aí tá dando aquela vontade de eu bater na Bíblia para eu expulsar ele através da pancada. Não, mas não vou não, tá bom? Então... Será que essas meninas que estão tudo aqui, Raina Almeida, Kete Teixeira, Kemily Maciel, Maria Massal, Kiara Vitória e cantora Graziela Silva, só essa, mas claro que tem muitos mais, né? Será que essas meninas são prostituídas, são todas afogadas, é cheio de tatuagem, é cheio de cara preta? Será que elas estão fingindo que são crentes, mas não são, e de noite vai para as noitadas, vai para o cabaré e é toda assim, de tanto conhecer homem intimamente? Claro que não, claro que não, claro que não, que isso é até abominação, né, meu irmão? Claro que são mulheres cevadas, são mulheres selecionadas, que não tem nada a ver com aquele cabaré que eu passei, outros puteiros cheios de mulheres nuas, cheios de mulheres, como Paulo diz, sobrecarregadas de iniquidade, e que os homens se introduzem lá, que nem eu se introduzia no passado, para se contaminar com a lixarada dela, tá bom? E agora entra Deus reestruturando, tá bom? Quando Deus disse lá para Adão, lá no início, lá em Gênesis: Eia, não é bom que o homem esteja só. Façamos, e eu estou baixando assim para ver se vocês veem ela ali, porque não, eu estou tomando tudo aqui, tá bom? Então, eia, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma mulher, uma ajudadora, uma companheira,
Porque esse homem sozinho aí, ele vai dar trabalho pra gente, né? Assim, eu tô conversando assim, um modo de dizer, né? Mas Deus estava conversando lá no céu com Jesus e toda a sua plenitude santa, antes de fazer a mulher, tá bom? Que ele só fez o homem, tá bom? Parece que o propósito de Deus era só fazer o homem. Eu também não sei dizer, aí só Deus sabe, né? Aí Deus disse, não é bom que ele esteja só e faça uma mulher, né? Para alegrar ele. Então, agora me diz uma coisa. Eu não estou falando daquelas mulheres lá do cabaré, não, tá bom, meu irmão? Eu estou falando assim de mulheres como essas que estão aqui, né? É porque para olhar aqui visualmente é muito melhor do que pelo celular, que rouba muita qualidade, tá bom? Mas então, olha só quem ele está aqui olhando para mim ali. Olha só que mulher maravilhosa. Agora imagina uma mulher dessa na vida da pessoa. Ia ser bom ou ruim? Claro que ia ser bom, né, meu irmão? A Maria Marçal também tá ali, a coisa mais linda do mundo com violão, que ela tá no Instagram cantando. Eu tirei. Tudo isso aqui é eu que tiro o print, aí eu mando fazer e botar no quadro lá, né? Aqui, né? É mais ou menos assim, né? Sendo da Raina Media, eu fiz uns 7 dela, só que eu enviei umas 4 fascículos lá pra ela, onde ela mora no interior. Não sei nem se chegou, tá bom? Na Bahia. Com um vestidinho, um conjuntinho pro irmão dela e tudo mais. E Deus me deu essa condição e eu fiz isso aí, né? Mas então. Olha aqui, era a Vitória aqui, ó. Quando eu vi ela no Instagram, que nem eu vi ela ontem, e eu disse que ela é primordial e indispensável nesse mundo, e a nossa vida não tem como mais viver sem ela louvando. Então, amém, glória a Deus! Será que uma mulher dessa que nem aqui era a Vitória seria uma prostituição em nossa vida? Ou ela ia chegar assim e dizer, assim, só no modo de dizer diante de Deus, né? Rapaz, você está andando muito aí folgado, muito esfangaiado. Não, eu quero que você ande assim, ó, na palavra de Deus, né? A coisa mais linda que nem eu ando, né? Então, como é que eu ando? Você está vendo eu andando de calcinha de fora, de bumbum de fora? Não, né? Então, eu quero... Amém, amém, que era Vitória, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Louvado, bendito a Deus, então. Ela vai querer se casar com um homem assim, com uma pessoa assim, né? Ou ela vai querer um cara preta de funk, aí é mesmo que ela tá indo para dentro da fossa, mesmo que ela tá indo para dentro da fossa, né? Claro que não, né? Ela vai querer um homem assim, e claro que não é eu não, tá bom mesmo? É só um modo de dizer, né? Um homem assim, na palavra de Deus, que louva que nem ela, que toca instrumento, enfim. Ou até mesmo uma pessoa da banda ali onde ela fica, enfim, aí só Deus sabe. Mas tem que ser uma pessoa assim, né? Eu aqui, eu já levei gaia de mulher, de cabaré, de tudo que eu me casei por aí, namorei. Tu acha mesmo que eu, cristão, sabendo que eu já levei gaia e tudo mais, que essas mulheres não são de confiança, e eu vou me casar com elas? Claro que não, né? Agora é tentar lapidar o máximo que for a mulher na palavra de Deus, né? E não é só para tapear que está na igreja não, mas é para você ver que está que nem a Rainha meio de todas elas, cantando, louvando, pregando, passando adiante, é isso aí, tá bom, meu irmão? Fazendo as missões, tá bom? Não é só, foi para a igreja ali, tá toda bonita de vestidinho de domingo, não, porque eu zipo para isso também, tá bom? Eu vejo os ímpios aí fazendo aí, a colega meu no Facebook, aí vai para a igreja, aí tá toda bonita ali no domingo, né? Da igreja do Papa e tudo mais, né? Agora só que durante o dia da semana tá toda folezada, toda desbuagada e não pode ver uma cachaça que quer ir beber. Então não é isso aí não, não é isso aí não. Isso aí é só tapete do diabo, é só mentira, meu irmão. Isso aí é só mentira do diabo, é só mentira, tá bom? Eu tô falando dessas mulheres que nem estão aqui, ó. Que elas estão lá, mas elas estão louvando, elas estão pregando, estão no canal, estão na rua, estão onde for que tiver de ir na pregação. Elas estão fazendo, não estão assim com a mente aberta dentro de feitiçaria não, tá bom, meu? E nem tapeando que tá indo para a igreja do Papa ou qualquer outra igreja aí só dia de domingo. Agora sendo que durante os outros tempos da semana você tá vendo ela bebendo, na curtição, tá com funkzinho dançando ali no existe e tudo mais. Então não é esse tipo de mulher aí não, tá bom, meu irmão? Isso aí também não é de Deus não, tá bom? Pode ser que essas meninas que estão aqui, ela tem uma vida dupla. E pode ser que eu também tenha, digamos assim. Para você aqui, eu pareço que sou um cristão, uma pessoa de Deus, mas na verdade eu não sou. Quando eu sair daqui eu arranco tudo e vou plantar os gays, tá entendendo? Pro bar e para tudo mais. Então é mais ou menos assim, né? E também pode ser que essas meninas sejam também assim, né?
que elas estão aqui só tapeando que são cristãs, mas ela anda nua, anda com o bumbum de fora, aí vai pra academia, bota o bumbum lá bem grande e mostra para todo mundo ver. Enfim, é isso que eles fazem, então é mais ou menos assim. Pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser que não chegue para o nosso conhecimento, mas pode ser que elas façam isso, né? Mas também pode ser que elas não façam nada disso, tá bom, meu irmão? De tirar a foto mostrando o bumbum, aqui a Vitória, a Raina Meida, essas meninas aí, olha aqui a foto do bumbum dela nas academias. Aí é o fim do mundo, aí eu não quero mais nem ser crente, porque não serve mais para mim, meu irmão. A gente tem que acreditar que elas são cristãs, que elas se vestem lindas daquele jeito e que se permanecem lindas daquele jeito. Agora que sai, que nem eu vi a Catherine e a Kemily ontem no history da Catherine, ela saindo aí filmando, aí entrou lá numa lanchonete, um negócio bem bacana, aí mostrou lá a mesa cheia de guloseima, a coisa mais gostosa do mundo, com queijo e tudo mais. Então a gente crê que a vida delas é assim, né? Sai, vai comer um lanche, vai para um ambiente bom, vai evangelizar, vai para a igreja, acaba o culto, vai comer um lanche, vai treinar na igreja para ficar melhor para a vocação, aí acaba, vai comer um açaí na sorveteria, ali junto com os colegas, com as irmãs e tudo mais. Aí tá na escola, mas não tá dançando funk nem nada, mas tá sempre na palavra, tocando louvor e falando para as outras pessoas ali da escola como é bom agir de Deus. Bom, a gente crê esse molde assim, né, meu irmão? E temos que acreditar em nome de Jesus, né? Porque seria uma grande fatalidade se não fosse assim, fosse vida dupla, né? Eu tô aqui, você acha que eu sou crente, mas eu não sou. Aí terminar aqui, eu vou tomar uma cachaça. Ah, Jesus fez uma cervejinha, eu vou tomar uma cachaça e vou botar um reggae, que nem tá rolando reggae e pancadão aí. Que safadeza é essa? Que gaia é essa? Que gaia é essa? Que fangaia é essa, né? Não é melhor tá logo lá, não é melhor tá logo lá, né? Então, eu tô aqui, tá bom, meu irmão? Aí quando termina aqui, quando eu desligo tudo isso aí eu boto a TV lá pra tocar, nenhuma dessas meninas aí fica o dia todinho até eu dormir. Aí eu desligo a TV, aí vai o rádio tocar, aí eu boto no Bluetooth, aí fica o louvor tocando a noite todinha, então essa é a minha vida, tá bom? Aí como eu não sou muito de oração, se eu disser a você que eu faço jejum e oração, eu sou mentiroso, tá bom, meu irmão? Aí o que é? Olha, Senhor, eu sou fraco nisso aí, então eu busco se preencher nessas meninas, elas louvando o dia todinho, para eu não morrer de ver, tá entendendo? Digamos que para eu não morrer de ver, aí elas quem me sustenta. Na verdade, Deus botou elas para me sustentar, mais ou menos assim, né? Para eu não morrer na nudez, nas prostituições e tudo mais, então elas que me sustentam diariamente, são essas meninas aqui, todas elas aí, todas e as outras que ainda vai vir, que eu vou encher tudo aí, eu vou encher até Jesus voltar, eu vou botar a foto de todas elas, todas elas. Então é isso aí, tá bom? E graças a Deus, hein, meu irmão, que são mulheres de Deus, homens de Deus. Bom, eu não sei nem se vai vir pastor para aqui, nem foto, mas são mulheres de Deus, são mulheres de Deus, né? Claro que você não vai fazer isso para adoração, tá bom, meu irmão? Mas você vai fazer assim no que sentido? Porque foram pessoas maravilhosas que Deus colocou na tua vida. São pessoas que estão ali louvando e te colocando na palavra. E que você se alimenta juntamente com ela. E que através dela você vai para perto de Deus, você vai ler a Bíblia, que nem a gente está aqui, né? Então, não é para você me idolatrar não, mas é para você ir estudar a Bíblia e acompanhar aquilo que eu estou fazendo, é mais ou menos assim, tá bom? Não é para idolatrar não, vou botar a foto do Manuel famoso aqui, eu vou botar aqui porque ele é o mais pegador da terra, mais do que Jesus. Não é isso não, tá bom, meu irmão? Você vai botar em termos de consideração, de respeito e de amor pelaquela pessoa, pelos trabalhos que ela fazem na sua vida, que é o quê? É louvar, é pregar e te deixar de pé diante de Deus, né? Aí a Bíblia fala, mas não faça imagem, semelhança de uma, né? Nas coisas que há do céu, na terra e debaixo da terra. Então vamos assim, então vamos lá. Então nós nem podemos usar celular porque está cheio de foto, nem nada, nem Globo, nem nada, porque é tudo cheio de foto, cheio de imagem, né? Nós não podemos também fazer
tem foto do meu avô que já morreu ali, da minha avó, do o meu pai tá ali também, de tudo. Então não podemos fazer porque é imagem, não é imagem não. Mas não é assim não, tá bom, meu irmão? O que é que nós não podemos fazer? Nós não podemos fazer. Agora eu vou orar para a Raina Meida ali. A Raina Meida é a santa. Que não os católicos, a santa dele é a Maria. Pronto, a Raina Meida agora é a santa. É Raina Meida passa, Raina Meida sobe. Não, não é, é isso aí, tá bom? Aí é quando a Bíblia diz que não faça para isso, não faça essas coisas, né? Porque eles faziam muito para esse sentido, tá bom? Para ir adorar, ao invés de adorar a Deus, e adorar o pedaço de pau, as imagens. Aí foi quando Deus condenou para fazer isso, né? Mas claro que elas estão ali não é para adoração, mas é para você se lembrar o quanto elas são maravilhosas diante de Deus. E elas estão louvando, é para você ir adorar ela, ou elas estão louvando que nem a Maria Massal tem um louvor que ela fez agora há pouco, queima, né? O nome do louvor é queima. Ela está cantando para você ir adorar a ela, ou você ir pensar no céu, né? Porque ela está dizendo assim, queima, tirou a cinza e colocou lenha nova para a fogueira crescer mais. E, enfim, ela está cantando dentro da palavra de Deus, né? O louvor que ela canta é para dentro da palavra de Deus, para levar você para dentro da palavra de Deus, para ter uma vida estruturada dentro da palavra de Deus. Então, ela não está louvando, não é para ela, não é para você ir buscar a ela como um Senhor, como um Salvador, mas claro que Deus está usando ela poderosamente no mundo todo para o louvor, para alcançar os corações, para as pessoas mudar de vida, para as pessoas terem a vida transformada e através delas tudo aí e deles também dos pregadores, tá bom, meu irmão? É porque eu não tem negócio comigo não de malafá nem papa não quero nem saber disso aí não. Eu prefiro mais essa parte aqui das mulheres, tá bom? De pregação, tá bom? E louvores, né? Então, ela já alcançou milhares. A Maria Massal tem um louvor deserto que já passou de 500 milhões de visualização. A Raina Almeida tem um louvor, um novo dia me virá, que já está indo para 200 milhões de corações que ouviram aquilo ali. Então, 200 milhões, 500 milhões de pessoas já foram impactadas com aquilo, tá bom? Aí tem cantores aí que tem visualização de quase 1 bilhão, ou seja, teve cantor aí que nem a Gabriela Rocha, digamos assim, ela já teve louvor de quase 1 bilhão de visualização. Então, quase 1 bilhão de pessoas foram impactadas com a palavra de Deus naquele momento que deixaram ouvir aquele louvor, tá bom? Então, aí você não vai adorar a Gabriela Rocha, não, vai adorar aquela mensagem que ela passou, né? Que te levou para pé de Deus, é isso aí, tá bom? E ponto final, tá bom? Agora, se fosse estátua de São Bento, estátua de Cosme Damião, estátua de São Jorge, estátua de Maria, estátua de João Paulo II, estátua, aí é coisa, aí eu nem falo, tá bom, meu irmão? Nem falo, já vou logo expulsando para lá porque não tem nada a ver, tá bom? São meninas que louvam, são pessoas maravilhosas, pessoas de Deus que levam a tua mente para perto da palavra de Deus. Por exemplo, elas estão aqui, né? Aí eu vou parar aqui, vou ligar o louvor lá na televisão, vou ficar o dia todinho ouvindo ela. Então, a sua mente tá indo para onde? Tá para ela? Não, tá indo para Deus, né? Aí você começa a louvar também, começa a alegar, aí vai ver os pássaros, vai ver os pombos, enfim, aí a sua vida começa a fluir na palavra de Deus, né? Então, aí se você queria ir plantar os gays, você não vai. Se você queria ir plantar os beberrão, como é que você vai plantar os beberrão e drogados, você com um monte de mulheres dessa maravilhosa aqui, tá entendendo? Então você não vai. Você queria ir para balada, eu vou para balada. Aí você não vai porque essas meninas estão sendo usadas por Deus para você não ir, tá entendendo, meu irmão? Não, vou pro estádio de futebol ali cheio de macho, ficar lá um monte de macho gritando contra o juiz, culambando ele. Não, aí você não vai porque tem essas mulheres maravilhosas diariamente na sua vida, Deus transformando de louvor para você não ir, tá bom, meu irmão? Eu vou lá ficar aqui num bocó do PCC lá na cadeia, cela de 10 pessoas, 200 homens lá dentro, que não é um bocó do PCC, criminoso idolatrando Marcola PCC, primeiro comando de capital. Então, claro que você não vai fazer isso porque Deus está usando ela para você não fazer esse lixo do diabo, tá bom? Ou seja, eu vou pro terreiro de Candomblé, vestir um vestido e vou lá botar macumbaria no cemitério, nas encruzilhadas e tudo. Não, porque aí é quando Deus está usando ela para você não fazer nada disso. Então, louvado seja Deus por usar todas elas e também usar a minha aqui e também usar você aqui para depois daqui você já ir passar outra mensagem para outra pessoa também. Então é assim, tá bom, meu irmão?
Deus usa elas que são famosas, né? Aí também usa a gente que são anônimos. Aí você já chega uma pessoa que está sofrendo e você já fala de Deus, então Deus usou também você, todo mundo sai do mesmo usamento de Deus, que é um só plano, né? É a passar a mensagem de Deus para as pessoas, né? E o que é a mensagem de Deus é aquela que Paulo disse, seja por motivo ateísta e descrente, mentiroso, ou seja por motivo verdadeiro, que é nosso cristão da parte de Jesus, o que importa, olha só, meu irmão, eu perdi de cor aqui na Bíblia, mas eu vou ver se eu abro no celular, né? Paulo falou essa mensagem para nós, mandando nos fazer isso, né? Eu estou botando aqui porque aí no livro de Filipenses, as cartas de fala aos Filipenses, capítulo 1, 18, 19 em diante, vai dizer: mas o que importa vírgula, né? Aí o importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso, seja por motivo verdadeiro, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ou seja, claro que ele está dando uma mensagem ali, mas é como se fosse os ateístas, tá aqui também no YouTube, né? Em todo lugar, né? E os descrentes, todos eles, né? Aí não acreditam em Deus, né? Mas ele não está falando em Deus, né? Então, aí Paulo está dizendo aqui, ó, seja por motivo mentiroso deles aí, chega a me arrepiar, as minhas almas já me arrepiam tudo aqui, tá bom, meu irmão? Então, ou seja por motivo mentiroso do ateísta, Jesus Ferro, Antônio Miranda, Daniel Gontijo, todos eles aí, Leão do Carnal e tudo mais, e todos eles aí de ateísta e descrente do mundo todo, seja por motivo mentiroso dele aqui, ó, falso, de dizer que Deus não existe, sendo que a gente sabe que Deus existe, ou seja por motivo de amor nosso, dizendo que Deus existe, que a nossa vida foi transformada lá do inferno para glorificar o nome de Deus. O que importa é que o nome de Jesus Cristo seja pregado no mundo todo, e mesmo que o ateísta esteja dizendo que não existiu, que Jesus não curou, não fez nada, aí Deus vai levantar e vai encher pessoas para envergonhar ele e dizer: não, curou sim. Olha aqui, eu era maconheiro, eu era perdido, eu vivia na Cracolândia, eu vivia com os gays, eu vivia com Lula, com Bolsonaro, enfim, eu vivia em toda essa podridão e hoje eu não vivo mal, hoje eu vivo para louvar, hoje eu vivo para pregar, então Deus existe, tá bom, meu irmão? E mas porque você ganha dinheiro, não ganho nada não, tá bom, filho de Satanás? Aí você já vai logo duro também, que é Deus que vai dando a ordem. Filho de Satanás, não ganho nada, não ganho um centavo, eu faço isso só pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Mas porque você é um bocó, você foi alienado pelo sistema das igrejas, ô filho de Satanás, filho de Belial. Eu não sou de igreja, eu não ando de igreja, eu pego na rua mesmo, que nem você está vendo aqui, filho de Belial. Enfim, aí Deus já vai te dando autoridade para você ir destruindo ele todinho, até a alma, tá bom? Ele pega uns irmãozinhos, o Jason Ferro aí, Antônio Miranda, né? Jason Ferro, né? Pega uns irmãozinhos fracos na fé, né? Com pouco conhecimento, e às vezes ele ainda está até começando, né? Aí ele mete o ateísmo ali em cima dele, aí pega a Bíblia e começa a distorcer para todo lado e dizer que Deus é sanguinário, que Deus é ruim, que não existe, né? Aí ele vai querer dizer, Jesus disse que tu ia ressuscitar morto e porque tu não ressuscita, enfim, um monte de bagunçaria, né? Aí é quando Deus vai te dar o entendimento, tu vai chegar para ele assim: ô meu irmão, uma pessoa que está na Cracolândia, era um advogado, um enfermeiro, ou seja qual for a profissão. E às vezes ele era até rico. E hoje ele está um irmãoléu na Cracolândia. Olha só. Aleluia, graças a Deus, meu irmão. Aí, hoje, ele conheceu a palavra de Deus e hoje ele não é mais da Cracolândia. Hoje ele prega, a vida dele não voltou o que era em termos financeiros, mas está se reestruturando novamente. A esposa dele, o casamento, tudo que tinha perdido, está voltando tudo novamente. Então, essa pessoa estava viva ou estava morta quando ele estava lá? Claro que estava morta, né, meu irmão? Glórias a Deus por isso. Claro que ela estava morta, né, meu irmão?
Uma pessoa que está na cadeia com 100 anos de crime, ela está viva ou está morta? Claro que está morta, né? Então, aí é que chega a palavra de Deus dando vida a ele, tá bom, meu irmão? Então, a gente ressuscitou ou não ressuscitou? Claro que ressuscitou aquele defunto de Apocalipse com 100 anos de cadeia nas costas, né? Aí foi Deus foi que colocou ele na cadeia? Claro que não, né? Foi o diabo que induziu ele. Aí ele cometeu um estupro, ou um crime, ou uma monstruosidade, e aí pegou 100 anos de cadeia. Então, agora aí é que entra a gente, né? A palavra de Deus, ressuscitando ele, a alma dele, pelo menos a alma ali, né? E já que está com 100 anos de cadeia, aí quando chega o Evangelho de Cristo, e vai falar para ele, vai dizer, ó, foi o diabo que te enganou, foi o diabo que te colocou aí, usou amigos falsos, pessoas falsas, enfim, tu cometesse esse crime satânico, e agora tu tá podre de cadeia aí. Agora só Jesus, meu irmão, então. E agora ele vai correr para onde? Se ele está vendo a vida podre dele. Só Jesus, né? Então, ressuscitou esse homem ou não ressuscitou? Claro que ressuscitou, né? Uma pessoa que está na Cracolândia, um advogado, um médico, que tem também, tá bom? Na heroína e tudo lá nos Estados Unidos. Que a Cracolândia não fica só em São Paulo, não, nem aqui em Maceió, no mundo todo, tá bom? Tem rico também, tá bom? Então, e aquela pessoa conhece a palavra de Deus. Aqui, conhece a palavra de Deus, a gente vai até para ela, porque ela é a melhor coisa do mundo, hein? João 8:32. Aqui em João 8:32, e conhecerei a verdade vos libertará. Aí você pula para João 37, João 17:17 vai dizer, santifica-vos na verdade, pois a sua palavra é verdade. Aí se você voltar para o livro lá de Salmo 105, verso 119, ou é Salmo 119, verso 105, é algo assim. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. E aqui no João 8:32 vai dizer, está dizendo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, me diz uma coisa, uma pessoa que está lá tomando heroína nos Estados Unidos, um médico, um ex-médico, que perdeu até o crachá e tudo mais de médico, ele está vivo ou está morto? Hein, Jason Ferro ateísta? Claro que ele está morto, né, meu irmão? Circunstancialmente ele está morto, né? Porque não é CAP, não é psiquiatra, pode fazer o que for que ele não vai sair de lá não, tá bom? Porque não tem como sair, né? Quem vai tirar ele de lá é a palavra de Deus, tá bom, meu irmão? É a Raina Almeida, aí é que entra a Raina Almeida, as meninas tudinha, que nem me tirou, aí é que vai tirar ele também como? Através do louvor, né? Aí ele vai, vamos supor, a Kemi, ele estava essa noite cantando e eu sentindo Deus e que nem estava me perturbando. Então é isso aí. Aí Deus vai começar a falar para você através das meninas tudinho aí. Aí você tá vendo que é Deus que está falando nas bocas delas tudinho assim, tá bom, menino? A Raina Meida, aquela Vitória, todas elas, às vezes que tá cantando, que eu penso que é Deus que está falando. E a Kete Teixeira, essa que está aqui, ó. Vai, não vai, ela tá cantando e dizer, ei, oi, escuta, quer dizer, é como se fosse Deus que estivesse falando comigo ali, dizendo a mensagem certa de tudo que eu estou passando, e que vai ter vitória, que vai ter melhor, enfim, ainda fica dizendo assim, ei, olha eu aqui, eu estou falando, enfim, é como se fosse Deus que estivesse falando com você, agora, claro que usando elas tudinho, e na verdade, nem elas sabem que estão sendo usadas poderosamente assim por Deus, tá bom, meu irmão? Deus usa elas, ela passa a mensagem, mas ela não está sabendo que está impactando defunto, tá bom? Olha só. Olha. Deus usa ela, né? Aí a Kete Teixeira fica nos louvores dela. Ei, eu estou aqui, olha eu aqui, a sua vida vai melhorar, essa tentação vai passar, a provação vai passar, a sua vitória vai chegar, o livro vai chegar e você está cheio de dor e de repente você começa a ficar melhorzinho. Então, foi Deus que estava falando ali nela e sem ela saber e dando a mensagem para tu também, tá bom, meu irmão? É assim que Deus faz, tá bom? Ou tu acha que Deus vai descer do céu e tu é a coisa mais bonzinha? Não, agora quem tá aqui é Deus aqui, ó. Eu desci do céu, tô tapeando que eu sou o Manel, mas eu sou Deus. Agora eu tô falando com tu, é contigo mesmo. Não, claro que não, que Deus vai fazer assim, né? Ele vai usar as pessoas para falar na tua vida, no teu coração, né? Aí um parente teu morreu, e agora tu tá morrendo em pranto, em lágrima. Aí Deus vai encher aquela pessoa ali perto de ti e ela vai falar para ti, né? Aí ela vai chegar aqui em Apocalipse 21. Aí tu tá morrendo de pranto e de dor, né? E não tem cura para tu, que não tem cura, né? E mesmo assim a gente falando,
E mesmo assim, ainda não vai curar, porque a dor é grande, tá bom, meu irmão? Da perca, da dor, do sofrimento, né? Que é a pior dor que tem, a dor da morte, né? Aí a gente vai em Apocalipse 21, verso 4, né? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas velhas já se passaram. Aí você vai lá para o livro de Paulo, Tessalonicenses, se não me falhe, e no ressoar da trombeta, e no abrir e piscar de olho, os mortos de Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados, e seremos arrebatados com Ele lá no mais alto céu para ir para a glória. Aí você vai e volta para Apocalipse 14 e Deus vai continuar falando com você, né? Porque na hora da morte é isso aí. Aí Deus vai usar o servo dele para isso, né? E Deus vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Bom, em Apocalipse 14, se você tiver tempo de ler um pouco, você vai ver. O anjo vai dizer claramente, bradando do céu, né? Do céu. João veio da visão, mas foi o anjo que estava dizendo. Aqui. E houve uma voz do céu, Apocalipse 14, verso 13, né? E houve uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo, tá bom? É claro que o anjo está falando do céu, mas é o Espírito Santo que mantém a gente aqui, eu, você e todos nós, raio no meio de todo mundo na palavra. Então é o Espírito Santo, é a palavra de Deus viva com a gente, tá bom? E ele vai dizer, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, né? Para que descanse dos seus trabalhos e das suas fadigas que teve na terra, dor e sofrimento, mas que as suas obras siga você na morte. Vamos supor assim, você foi uma pessoa muito de Deus, uma pessoa muito boa na terra, muito bondosa. Aí você morreu, aquelas suas obras te acompanhou. Agora também você é muito matador, né? Muito pistoleiro e muito derramador de sangue, né? Aí aquelas tuas obras satânicas também vai te acompanhar para te levar para o quinto dos infernos, para mais nunca tu fazer mais nada com ninguém, né? Pronto, então. Aí você já confortou, pelo menos ali, dentro da palavra de Deus, as pessoas que estão de luto. Claro que não vai passar a dor, porque a dor da perda é pesada, é tremenda e não passa assim. Mas aí você levou a mensagem de conforto, de consolo, e você vai também mostrar em evidência que você já teve entes e pessoas mortas e que descansaram no Senhor, e que através da palavra você foi confortado, e por isso que você está ali pregando, que se não fosse a palavra não haveria nenhum motivo de você estar ali. Enfim, Deus agora vai te capacitar e usar para tu chegar num doente terminal e dizer: olha, meu irmão, eu não tenho Bom, na verdade, tu busca a cura humana, mas eu não vou te dar a cura humana porque eu quero salvar a tua alma. Você diz até agora sim, você fala agora sim, na autoridade de Deus: bom, meu irmão, eu não quero te dar a cura humana, pronto, eu vou te deixar morrer, tá bom? Agora eu quero salvar a tua alma, em nome de Jesus, eu vou salvar a tua alma. Tu reconhece agora que Jesus é o salvador da tua alma? Se ele só estiver mexendo com os olhos e balançar assim, você ora por ele, que a alma dele já é salva, em nome de Jesus. Nem precisa se batizar nem nada, porque o poder de Deus é glorioso para abranger o ser humano, já que ele não quis em vida estar assim que nem a gente, bonitão, assim, na presença de Deus. Bom, tira eu daqui e deixa as meninas, não quis estar que nem a menina bonitão, toda louvando, a coisa mais linda, né? Então, agora ele vai aceitar Jesus na hora da morte, que vai morrer, mas pelo menos teve a oportunidade de ter um servo de Jesus. Bom, e isso é se Deus amar muito ele, e ali ainda chegar um servo de Deus na palavra de Deus para ir levar para ele, porque do jeito que o diabo está bloqueando tudo, até os hospitais estão ficando sem a palavra de Deus, tá bom, meu irmão?
Tá o maior perigo você cair nos hospitais, porque o diabo bloqueou tudo. Até eu mesmo já tentei entrar nos hospitais aqui, o diabo não deixou não. O diabo nos governantes, nos diretores dos hospitais e tudo, não deixou, tá bom? Não deixou por quê? Porque eu vou chegar para uma pessoa lá que está em fase terminal na mão do diabo, né? Os exames, os médicos, tudo ficando rico através da dor e do sofrimento dele com um carro milionário. Aí eu vou dizer que a alma dele ali, só Deus para salvar, só Jesus agora para salvar. Aí o médico já designou ele à morte ali, miseravelmente. Então, só eu que vou dar a solução para ele ou não é? Claro, não é que o médico designou ele, o médico vai fazer mal o quê? Se o médico não é nada, não é nada, só Deus é tudo. Então, aí é que entra a gente aqui com o livro de Lucas, capítulo 1. Livro de Lucas, capítulo 1. Ah, Lucas, capítulo 1. Já até abriu, Deus já até nos adianta aqui, através da palavra de Deus, hein? O livro de Lucas, capítulo 1, você vai procurar aí. Glorioso, bendito, amado, poderoso é o nome do Senhor Jesus, aquele que vive, que reina para todo sempre e que nada, que nenhuma coisa é impossível para o nosso Deus. Louvado e bendito seja Deus. Toda a honra, toda a glória seja tributada somente a Deus. E ele estava criticando, retrucando a lei, né, naquele embate, né? E dizendo que era impossível para o homem, né? E tudo mais. Bom, se você tiver calma, você acha aí. Se não me falha no livro de Lucas, tá bom, meu amados irmãos? Então ele vai dizer... Ele vai dizer assim, né? Aos homens todas as coisas são impossíveis, e são mesmo, né? Principalmente, eu vi um vídeo aqui no YouTube de um rapaz que limpa casa assim, mato, capim, tudo, de graça, só para ter o canal dele ali fluindo. É isso aí, é um homem muito de Deus, que faz atos bons para as pessoas e que não cobra nada e que a pessoa tem a sua casa limpa e tudo mais, ela não pode limpar, então vai ter a sua casa limpa através dele. Como tem outros que pintam de graça, enfim, tem um monte de gente aí na internet fazendo muitas coisas de Deus, tá bom? Então, como eu e você aqui, né? Bom, eu não faço isso, mas eu já corto o cabelo e a barba do morador de rua, então todos nós fazemos de certa forma um bem aqui na terra, tá bom? Ou pouco, ou um cafezinho, ou só um pão, alguma coisa de bom a gente está fazendo na terra, porque a gente não está vivendo com o diabo 24 horas no corpo não, né, meu irmão? Aleluia, graças a Deus. Até um morador de rua, bebum, drogado, às vezes ele pega aquele pão lá, mesmo ele com corote, com droga, e ele divide com o outro ali, tá bom, meu irmão? Ou então comigo, com você, enfim, porque é assim, tá bom? Então ele foi limpar o mato de um cidadão que estava bem grande lá, a casa dele tudo, né? Aí o cidadão estava com câncer na língua, aí o médico já tinha dito que ele ia morrer, que não tinha mais tratamento. Então, para o médico já não tem mais ver, então... Aí nem adianta ele ficar nos hospitais, porque já é caso de morte mesmo, então ele está em casa ali esperando a morte. Ele não estava nem falando, mas o rapaz entendeu o que foi que ele quis dizer. Então... Aí ele disse, mas quanto que você quer? Não, eu vou fazer de graça, um presente que eu vou dar ao Senhor, eu vou limpar tudo aqui de graça, é como se fosse, eu sou um servo de Deus, aí eu faço isso aqui, aí eu boto no meu canal, para as pessoas verem a bondade que eu faço, mas é de graça, não cobro nada. Então o cidadão deixou, e o cidadão numa situação tão triste, meu irmão, que ele nem fogão ele tem, e ele cozinha no álcool etanol, olha só, meu irmão, é triste, hein? E aí eu abri um Pix para lá, eu pude dar só R$ 5, eu não sei, é bom, e cada um dá a sua partezinha, e pelo menos para comprar um fogãozinho para ele, graças a Deus. Quando eu posso, que eu vejo na internet alguém precisando, eu quero um fogão, a gente tem que comprar para essa senhora que não tem, enfim, aí se eu tiver R$ 5, 2, 10 no Pix, eu dou, louvado seja Deus por isso, né? Glórias a Deus, né?
Já que eu não dou lá no dízimo, na oferta na igreja, que eu não ando, então eu faço isso aí, tá bom mesmo? Mas geralmente é assim que eu tô fazendo, né? Então, aí ele limpou, aí aquele cidadão que já está desesperançado pelo médico, ele viu aquele ato de bondade, ele vai saber que não é o diabo, porque o diabo quer matar a alma dele, então ele já vai saber que aquilo ali, e inclusive ele falou até em Deus ali, ele estava falando, tá bom? Então, ele já está vendo, é um homem de Deus, o Senhor é uma pessoa de Deus, que nunca nenhuma pessoa fez isso para mim, o Senhor veio aqui e fez, então ele já está vendo que é Deus, né? Aí o rapaz vai dizer o quê? Não é Deus mesmo, tá bom? Ele que me enviou aqui para dizer ao Senhor que ele ama o Senhor e que a alma do Senhor é muito preciosa para ele e por isso que eu estou aqui, tá bom? E eu sei que não tem jeito aí para o Senhor, mas pelo menos um fogão, alguma coisa, a gente vamos tentar dar ao Senhor e logo logo a gente estamos dando para pelo menos o Senhor ter um descanso mais um pouco na vossa vida, né? É mais ou menos assim, tá bom, meu irmão? Então, aí aquele cidadão via aquele ato bom, aí ele vai dizer, não, foi o diabo que fez isso, agora eu vou pro cabaré, eu vou vender fogão, vou pro cabaré. Claro que não, né? Ele vai dizer, não, foi Deus que fez comigo, mesmo na hora da morte Deus está fazendo, então agora ele vai ter que abrir o coração para Deus, então é assim que Deus trabalha, né? Deus usou uma pessoa para limpar os matos, a casa daquela pessoa que estava toda caída, destruída, e o que o médico disse que era impossível, Deus chegou dizendo que é possível, ou seja, é, se a gente focar só nessa carne aqui, a gente toma um morto, tá bom, meu irmão? Como a minha ex-esposa faleceu, né, de São Paulo, né? O pai, a mãe, o irmão, os avós, e agora só ficou os 2 filhos dela, o Bruno e a Júlia. Então, como a minha ex-esposa aqui que separou e eu fui embora para São Paulo, passei 7 anos lá, aí já tem morrido os avós, mãe, pai, tio, aí mataram o irmão dela, mataram o filho, mataram a filha. Então, é isso aí, tá bom, meu irmão? Então, se a gente for focar só nessa vida, a gente estamos desgraçados, que nem o Silvio Santos, desgraçado, né? Se eu for focar só nos bilhões, só nos dinheiros, eu estou desgraçado que nem o Silvio Santos. Então, eu vou para internamento, eu vou para os melhores hospitais da terra, mas eu vou morrer de todo jeito, porque não é o dinheiro que vai segurar nada, tá bom, meu irmão? Não é os bilhões, não é as mansões, não é o SBT, não, não é o dinheiro, a quantia de dinheiro que vai segurar a vida daquele homem ali, daquela mulher na terra. É o poder de Deus, é a palavra de Deus. Então, se a pessoa focar só aqui na terra, só no dinheiro, só aqui na vida, na terra, ele está arrombado, assim, um modo de dizer arrombado, tá bom, meu irmão? Porque se Silvio Santos morreu, a Rainha Elizabeth morreu, Michael Jackson morreu, e todo esse ricão trilionário morreram, então, e o dinheiro foi o que para ele? Nada, né? Hebe Camargo e tudo mais morreram, né? Marília Mendonça e tudo, né? Então aí a gente tem que se focar na espiritualidade da salvação da alma em Jesus Cristo, pronto. Silvio Santos morreu, bilionário. O dono do celular que vende de 15, 20 mil morreu, da Apple, sei lá o nomezinho aí, né? 15, 20 mil celular, mas ele morreu, né? Os trilionários estão tudo morrendo também, então dinheiro não serve para nada, não serve para nada. Serve só para rebolar aqui na terra, mas na verdade, quando é na hora da morte da doença, não serve para nada. Se Steve Jobs fez o celular de 15, 20 mil reais, mas ele morreu de câncer, então para que servir essa porcaria? Não serviu para nada, tá bom, meu irmão? O Bill Gates, que era o homem mais rico da terra naqueles tempos todinho, né? É doido para querer curar a AIDS, mas cadê? Até hoje nunca curou, nunca fez nada, né? Só tem o coisa para se manter vivo um pouco, mas não cura, não tem cura. Talvez Deus não permita, devido à promiscuidade do homem, porque imagina só, né? O pessoal já gosta de cabaré, de homossexualismo e de tudo, né? Aí Deus vai e permite o Bill Gates, seja quem for, curar a AIDS, né? Pronto, agora é que ele vai querer queimar tudo aí, fazer tudo aí. Agora é que ele vai querer, não, a AIDS cura, então eu quero andar assim, agora eu quero andar assim, né? Tá entendendo? Tá entendendo, né? Agora curar a AIDS, curou, dá uma injeção, tá curando, então eu vou agora tocar casal, tocar trisal, agora eu vou dar minha mulher para um, ou eu vou pegar a mulher do outro, enfim. Aí vai ficar assim agora, tudo embagaçado, né? Então, aí Deus não permite não, que é para eles pegar a AIDS mesmo e morrer, tudo aí, cancerinho, todo embagaçado. Aí louvado seja Deus por isso, hein? Tá entendendo, meu irmão?
quão grave é a cura da AIDS, do câncer e do diabetes. Porque senão a pessoa não quer mais adorar a Deus. Eu não morro mais de doença, então agora eu vou pro cabaré, eu vou ficar lá transando 24 horas no cabaré. É assim, tá bom mesmo. A gente sabe que é assim, não é assim, então. Porque ele sabe que não morre, não tem injeção para tudo agora, então agora ele vai pro cabaré, vai morar lá dentro do cabaré, tá entendendo? Então é bom que Deus deixe mesmo câncer, AIDS, deixe tudo aí mesmo, que é para quem for lá se arrombar. Aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus, graças a Deus. Hein? Agora quem não quiser ir lá e se arrombar, aí a gente busca uma mulher, que nem essas que estão aqui, né? Claro que essas daqui não me quer, que elas são famosas diante de Deus, mas é mais ou menos assim, uma mulher nesse naipe, nessa categoria, aí faz o exame tudo certinho, aí você também, às vezes é necessário para o seu, para mostrar a ela que você não tem doença, ela também faz para mostrar que não tem doença, então aí você se junta ali com ela e louvado seja Deus, hein? Porque de repente o mundo está tão podre, que às vezes a pessoa tem um vírus desse e você não sabe, de repente você se vendo com ela e pegou também, aí contaminou você, contaminou tudo e fica tudo com a lastimável no corpo. Né? E o diabo segue ganhando as almas aí, segue ganhando as almas e eu não estou nem aí, não estou nem aí. Bom, aí foi passada a mensagem do porquê Deus não quer curar e louvado seja Deus que não é para curar mesmo não, porque senão se a gente já é desgraçado e desobediente a Deus, sem a cura da AIDS, de diabetes, de câncer, de tudo, né? Agora imagina se houvesse injeção para tudo isso e ninguém morresse disso aí todo mundo queria ser cabarezudo, né? Adulterudo, né? Aí todo mundo queria 15, 20 mulheres, gay, travesti, lesbiana e tudo, né? E era isso, né? Até os irmãos das igrejas pastores sabendo que não tem mais nada disso, não, então agora eu quero trocar a mulher do pastor, eu quero o homem o baterista, enfim, aí ia ser uma bagunça pesada na terra. Como já está, tá bom, meu irmão? E glórias a Deus por isso, por ele não permitir e deixar as pessoas morrerem na sua concupiscência, loucamente, que é os atos pecaminosos de Noé, e Deus não se deixa escarnecer, tudo como semear também se fará, e o salário do pecado é a morte. Um vídeo que enfatizou o salário do pecado é a morte, foi um que eu vi aí, tá na internet, você consegue ver, todo mundo viu. Um jovem, parece que ainda de menor, roubou o celular do senhor, que ia passando com o celular dele, normal, é dele, ele comprou, então ele pode mexer em qualquer lugar, e aí aquela menor infrator, vítima da sociedade, roubou e correu, aí o ônibus veio e atropelou e matou ele na hora, ou seja, o salário do pecado já levou a alma dele para o quinto dos infernos. Como é que eu roubo aqui, aí eu saio correndo, aí o homem me pega, bate e me mata na hora, eu morro ali, então eu vou ser salvo de quê? Salvo de quê? Eu vou ser salvo de quê? Então, aquela alma foi para o quinto dos infernos, meu irmão. Provavelmente, talvez o celular não quebrou e voltou para a mão do cidadão, mas já que passou na mão do endemoniado desse aí e que morreu por causa daquilo, eu nem queria mais aquele celular, eu ia vender baratinho na feira. Se valesse R$1.000, eu vendia até por 100, meu irmão, só para não querer aquilo mais na minha mão. Né? Claro que o cidadão não tem culpa, claro que o celular não tem culpa, mas só para não ficar com aquilo pesado ali, é melhor vender mais baratinho e tentar comprar outro e ficar pagando, tá vendo? Bom, tá dita a palavra de Deus, é melhor estar na palavra de Deus, é melhor ser tranquilo, buscar a Deus e deixar que Ele trabalhe e que Ele dê a última mensagem em nossas vidas e que Deus possa abençoar todos nós, em nome de Jesus Cristo. Até mais e graças a Deus nas alturas por tudo. Tchau, tchau.